Quando falamos de cuidados paliativos, estamos falando de proteção. Você aí desse lado pode nem saber do que se trata ou evitar a todo custo falar sobre morte. E hoje, para esclarecer todas as dúvidas sobre esse assunto importantíssimo, né? Que é cuidados paliativos, que muitas pessoas não sabem o que é e só sabem quando estão nessa situação, né, Carol? Estamos com ela, intensivista, paliativista, doutora Carolina Lucas. Olá! Bem-vinda, Carol! Obrigada pelo convite. Vamos falar desse assunto super importante, né, Carol? tentar fazer com que ele seja um assunto leve, porque a gente sabe que para muita gente não é. Não é. Tem um estigma de não ser. A gente pode fazer com que a coisa fique melhor. Fique mais natural, mais aceitável, né? Mas costuma ser aquele, nossa, cuidado paliativo. É isso aí. Vamos mudar isso hoje. Vamos. Então, para começar... Vai engranar aquela Para começar, a gente quer saber o que são os cuidados paliativos, com o que você trabalha. Então, vamos lá. Cuidado paliativo tem uma definição mais nova, né, da OMS, agora de 2017, que diz que é uma abordagem multidisciplinar a pacientes e família. Toda vez que a gente fala de cuidados paliativos, a gente não deixa só não fala só sobre o paciente, né? A gente começa a falar sobre paciente e família. Eles formam um binômio, que a gente diz, né? E é uma abordagem a esse binômio paciente e família com pessoas que têm uma doença que ameaçam a vida, sejam elas agudas ou crônicas. E qual é o objetivo disso tudo? É você controlar sintomas, minimizar, aliviar sofrimento, né? E esses sintomas a gente pode dizer que são sintomas físicos, psíquicos, sociais e espirituais. A definição é linda, né? Pô, é bonita, isso? né? Só se a pessoa ler a definição, ela já entende, né? Bem do assunto. Se você ler, realmente você entende que, não, a gente não está largando o paciente, a gente está cuidando. Porque nós médicos, a gente tem mania de tratar. A gente é ensinado a tratar doenças, né? A gente não é ensinado a cuidar de pessoas. E é aí que muda de um polo para o outro. E aí eu percebo, no dia a dia, porque você sabe, eu como neurologista, você também é neurologista, né? A gente lida com doenças que têm exatamente esse perfil da cronicidade e que não tem cura, e que você sabe que o desfecho vai ser esse. O desfecho vai ser a morte. Alzheimer, por exemplo, eu acho que é o grande exemplo aí do cuidados paliativos, né? De uma forma cronificada. E aí eu percebo que essa dificuldade, apesar da definição ser linda, é difícil para o médico das outras especialidades entender também. Você não se esbarra com isso. Não é só família e paciente entender. Eu acho que as instituições, obviamente, você vai esbarrar em muita burocracia, em protocolo de hospital que não pode desligar monitor, essas coisas que existem, mas também no próprio profissional da mesma área, não precisa ser enfermeiro, técnico, não. O próprio médico fala, não, peraí, você não vai fazer nada. Eu acho que ainda tem esse estigma do cuidados paliativos, é não fazer nada. E como é que é para você, além de conversar com a família, que a gente vai querer saber sobre isso, né, Belinha? Mas como é que é convencer o profissional que tá ali do teu lado, né? E assim, vou dizer para vocês que o médico é a parte mais difícil. E assim, não é a enfermagem, não é a fisioterapia, não é a equipe multidisciplinar. A equipe multidisciplinar aceita de uma forma muito mais fácil do que o médico. O médico assistente, né? O médico, como você falou, de outra especialidade. A família, se você sentar... Assim, a questão da família é você sentar com o tempo e você explicar. E é até uma coisa que eu vi, que a gente tava falando outro dia no Instagram, você falou, acabou que eu falei também, sobre a gente falar mediquês. E aí, no cuidado paliativo, a gente tem que deixar muito isso de lado. A gente tem que falar português, falar com palavras claras para que os familiares entendam. E o paciente também. E aí, quando eles entendem, cara, abre um mundo. E aí, às vezes, você tá vendo que tá todo mundo entendendo, e aí tem ou um neurologista ou um oncologista que tá ali. Não, mas que isso? Não, mas eu tenho uma coisa para fazer. Não, mas que medida de conforto? Não, que isso? Então, assim, é isso. O médico das outras especialidades, acho que acabam sendo o maior desafio. E fica mais fácil quando a decisão vem da família, no sentido da família te chamar e falar, olha, a gente quer que não faça isso ou aquilo, ou é muito mais fácil quando vem da sua parte, assim? Como é que é esse... Não, quando tem uma família que às vezes é esclarecida, ou então uma família que, assim, por exemplo, no caso do Alzheimer,
Às vezes é um paciente que já tem Alzheimer há 15 anos, né? Aquele vovozinho, aquela vovozinha muito acamada, toda atrofiada, que, sabe, já não tem mais para onde correr, que já teve várias internações recorrentes. E aí, muitas vezes, a família está muito cansada de cuidar, né? E tem muito essa questão do cuidador, dele chegar e pedir assim, pelo amor de Deus, doutora, eu não aguento mais, eu tô muito cansada, tô muito cansada, eu não me importo de cuidar da minha mãe, isso não é um trabalho, mas eu tô muito cansada, eu queria muito que ela descansasse. E aí, quando vem isso pra gente, pô, aí as coisas fluem de uma forma muito mais fáceis. Né? Que você consegue botar em prática mesmo cuidado paliativo, que é isso, assim. Eu achei maneiro que você falou, sentar com tempo, né? Porque o negócio é o tempo que você vai gastar. Obviamente que o trabalho, eu acho que do cuidado paliativo tem tudo a ver com o tempo de... Peraí, deixa eu explicar para essa família tudo que eles estão prontos para ouvir agora, que nem sempre estão prontos para ouvir toda a verdade, né? E para você poder esclarecer tudo e checar essa compreensão, né? Porque muitas vezes você falou, e a família tá ali, né, com os neurônios batendo, sem entender nada. E não entendeu nada, não precisa de uma segunda conversa, uma terceira e várias. Entendeu? Eu acho isso tão importante. Assim. Eu acho que você falou, a questão do tempo parece ser uma parte crucial do cuidado paliativo, né? Sim, e assim, é uma coisa que eu sempre coloco nas minhas conferências. Eu já tive conferência familiar de 3 horas. E aí, os profissionais que trabalham comigo até brincam. E aí, quanto tempo que vai ser hoje? Eu falei, gente, não sei. Mas isso é feito no hospital? No hospital. Ou tem consultório? Não, é feito no hospital. Não tem consultório. A maioria dos pacientes que eu atendo hoje são no hospital. Então, sempre tem uma salinha, assim. A gente tenta pegar uma sala que não tenha gente que abra a porta toda hora. Uma sala que seja mais afastada, que não tenha tanto barulho de fora. Por exemplo, se o paciente estiver no CTI, evitar conversar com a família ali beira-leito, porque você vai ter uma conversa difícil. Então, você não pode chegar e aí reunir 3, 4 familiares ali olhando para o paciente, né? No caso de um paciente que esteja inconsciente, né? Porque se for um paciente que estiver lúcido orientado, você tem que conversar com o paciente. Óbvio que você vai conversar com a família. E você tem que perguntar para o paciente se ele quer participar daquela conferência. Isso é muito importante. Porque, assim, em alguns casos, eu já presenciei do paciente falar, doutor, olha, você já me explicou, eu sei tudo o que está acontecendo. Eu vou falar, então a gente vai chamar a sua família para conversar, tá bom? Você quer participar? Não quero não. Pode conversar com eles. Então, beleza. E aí, eu sempre gosto de firmar um compromisso com a família. Eu me apresento, falo que eu sou... Na verdade, não preciso falar muito, que quando eu chego, já falam... Ai, você é a doutora Carol, né? A doutora do cabelo vermelho. Você acha que alguém já avisou? Com certeza. Sim. Quando eu chego, eu já fui anunciada, já. Quando olho um cabelo vermelho, então... você é a doutora Carol, né? Sou eu, a própria. E aí, eu sempre firmo um compromisso com eles. Que a nossa conversa vai ser baseada na verdade. E tudo que for dito ali vai ser verdade, por mais que doa. Por mais que eu dê a pior notícia da vida deles, sou eu que vou estar dando. E se a gente tiver que ter uma segunda, uma terceira, quantas conferências tiverem que ser, eu vou sempre falar a verdade. Porque isso é uma forma de você se conectar com a família ou com o paciente. Eu faço esse mesmo compromisso quando eu converso com os pacientes também. Então, assim, isso já faz muita diferença. Isso já faz eles se acalmarem. E aí, a partir disso, você vai construindo toda essa conversa. Estabelece uma relação de confiança, né? Quando você coloca a verdade como personagem principal ali. E começa a criar o vínculo, né? E o vínculo e essa conexão é a base de qualquer comunicação. Você acha que é mais fácil quando o paciente está, assim, consciente e pode opinar ou não? Ou é sempre difícil? É sempre difícil. E acho que depende da doença que o paciente tem. Porque, por exemplo... o que eu tenho observado que é muito mais fácil. Não, na verdade, é sempre difícil. Mas é menos complexo você conversar sobre um câncer do que um vovozinho com Alzheimer. E aí a família entender que aquele vovozinho com Alzheimer tem indicação de cuidado paliativo. Porque aquele vovozinho com Alzheimer, a família, às vezes, não tem muita noção de todo o caminho que ele está percorrendo. Às vezes, vovozinho chega emagrecido, todo atrofiado, e você fala, como é que ele era em casa? Não, doutor, em casa ele era ótimo. Ele conversava comigo, ele comia.
Aí quando você vai ver, o paciente já tem, sei lá, 5 internações por pneumonia broncoaspirativa nos últimos 2 meses. Você fala, gente, mas esse vovô não tá comendo. E aí, assim, você desconstruir isso é mais difícil. Gente, eu achava totalmente o contrário. Eu tô ia muito justamente... Não, eu ainda ia falar isso. Eu ia falar assim, cara, eu já tive experiências de amigos queridos próximos que passaram por essa situação com pessoas jovens, assim, que descobriram um diagnóstico de câncer e tal, e que pra mim aquilo ali era super angustiante, que foi uma coisa muito rápida. É mais rápido do que o processo demencial, né? Sim, mas assim, eu acho que o processo demencial, como dura muito tempo, a família vai meio se acostumando. Exatamente. Essa palavra veio na minha cabeça na hora. Você se acostuma e imaginar aquela ausência tira um pedaço do seu dia a dia. Eu acho que isso é o mais bizarro. Eu, quando cuido de paciente, né, com Alzheimer, e vou falando pra família assim, né, aquela coisa do tentando fazer um cuidado de paliativos, mandrake ali, né, vou tentando, porque é consultório, não tô no hospital. Sim. Mas ali falando olha, você tá vendo que não tem outro fim. O fim é esse. Estamos caminhando para esse fim. Entramos num processo não ativo de morte, mas assim, cuidados de fim de vida mesmo. As intercorrências passam a aumentar, o paciente vai perdendo funcionalidade, a capacidade de fazer o que fazia antes. E alertando a família para isso, você vai vendo que eles vão ficando numa de tipo assim, o que eu vou fazer com esse tempo? Porque se você for pensar numa família com poder aquisitivo alto, esse cuidado está com o cuidador, tudo bem. Sim. Mas se for uma família que quem está ali no poder, na força braçal de cuidado é o filho, é a nora, tem nora pra caramba que cuida de sogra, né? Monte. Fica um buraco no dia. Eu não vou ter mais ninguém para dar banho, alimentar, trocar fralda. Eu vou perder o que eu faço, eu vivo minha vida disso. Porque tem muita família que deixa de trabalhar, sim, né? Pra cuidar daquela pessoa. E aí, quando você vai falar, não, a pessoa tá morrendo. E é isso, é a ordem natural, é a progressão da doença, não sei o quê. Aí a pessoa fica, e agora? O que eu vou fazer? Como que a gente vive agora, né? Eu não trabalho mais, eu não vou ter mais minha sogra ou a pessoa familiar que for pra cuidar. O que eu vou fazer na minha vida? E aí, isso é uma coisa que causa um grande sofrimento. Sim. Então, assim, são diversas situações. Você falar para uma família de uma menina jovem que tem um câncer, que não tem mais perspectiva de cura, também causa um sofrimento muito grande. Mas, assim, são sofrimentos diferentes, né? E, assim, você vê muito idoso. Tem uma questão muito social, de socioeconômica, de que é aquele idoso que provém na casa. Sim. Aquele idoso que recebe a pensão. E aí, ele precisa estar vivo. Porque se não for ele, quem vai quem vai, né, trazer o dinheiro para aquela casa? Então, assim... o problema social. Cara, ainda tem isso, né? Ainda tem essa parte, foi o que você falou, social mesmo para resolver. Fala. Não, eu ia falar assim, para você falar exatamente como que é a etapa disso aí, assim, né? Quando que se decide que é a hora e assim, falar um pouco sobre isso, sobre a parte de nutrição desse paciente, como é que a gente tem que fazer. Fala para mim um pouquinho. Então, quando que te chamam no hospital? Quando te chamam. Assim, no hospital, geralmente me chamam no hospital em situações oncológicas, é quando o paciente interna descompensado, às vezes de progressão de doença, né? Quando é vovozinho, é aquele vovozinho que internou, o mais comum, pneumonia broncoaspirativa. Porque em casa ele está comendo tudo, do nada, um dia, ele começa a broncoaspirar. E aí me chamam no sentido de, olha, a gente quer fazer uma gastrostomia nesse paciente. Vai lá conversar com eles para convencer eles. Eu fico, gente... O vovô tem 98 anos. O vovô pesa 30 quilos. Como é que eu vou fazer uma gastrostomia naquele paciente? Só que, assim, em cuidado paliativo, a gente tem uma coisa que nem... Na verdade, não só em cuidado paliativo, mas medicina, né? Tipo, nem tudo é sempre, nem nunca. Né? Então, assim, existem situações e situações. Se for, óbvio que um vovozinho de 98 anos... caquético, né? Você não vai fazer. Mas se for um senhor com Alzheimer, com 80 anos,
que ainda tem uma capacidade funcional mais ou menos, e, por exemplo, ele tem uma insuficiência cardíaca grave e ele precisa tomar aqueles remédios. Então, às vezes, a gente deve repensar se vale fazer a gastrostomia, não com o sentido de nutrir, de botar a dieta integral, mas com o sentido de você conseguir administrar as medicações dele, porque senão ele vai realmente acabar reinternando, porque ele vai descompensar da parte cardiológica. Porque não é sempre só o câncer ou só o Alzheimer, né? Então, assim, e a gente, quando fala de cuidado paliativo, a gente fala de paciente com insuficiência cardíaca avançada, que às vezes já tem indicação de transplante, paciente com DPOC que já fica ali, que é dependente de oxigênio, e aí também já tem indicação de cuidado paliativo. Então, assim, qualquer tipo de doença que ameaça a vida. Paciente de trauma. Então, assim, paciente que sofre um acidente de moto e fica sequelado. É um paciente que tem indicação de cuidado paliativo. Paciente, por exemplo, vovozinho que cai e faz uma fratura proximal de fêmur, que tem indicação de fazer aquelas cirurgias gigantes. Dependendo do caso, tem indicação de cuidado paliativo também, e você tem a opção de não fazer a cirurgia. Amputação, a mesma coisa. Então, assim, é um mundo. Cara, eu tô aqui, você tá falando, eu tô pensando, meu Deus, deve ser muito difícil. Muito difícil. Muito difícil. Porque isso, assim... Não existe um protocolo, né? Não existe uma coisa assim, aconteceu isso, faz isso e exatamente. Aí agora vai e a medicina é toda protocolar, no caso de vocês, zero protocolo. E é esse feeling, é o jeito de falar, são famílias mais e menos complicadas. São famílias histórias que se de vida. dentro Isso aí. e não se entendem. O filho que mora na Inglaterra, que sempre tem. Sempre tem. Sempre tem um filho que mora na Inglaterra. Aceita, o outro aceita. E você, no meio disso, assim... E aí, aproveitando a gastrostomia, os estudos dizem que não prolonga sobrevida. Ou seja, você fazer gastrostomia no vovozinho... Fala o que é gastrostomia. Que é aquele buraco no estômago para se alimentar, se você não consegue se alimentar pela boca. A gente sabe que ninguém vai embora de hospital com sonda. Sim, não pode. Então, ou fica com a no sonda... No hospital ela já disposiciona... Exatamente. Imagina em casa. E tem risco também de broncoaspiração e tem risco de sinusite, né? Então, a gente realmente não faz. Então, não consegue se alimentar. Mas, foi o que você falou, ainda tem aí uma sobrevida pela frente. A gente imagina que tem uma sobrevida pela frente e precisa de medicação, acaba fazendo. Mas como convencer uma família assim, não vamos dar comida para papai? Porque é isso que fica na cabeça deles. Então, meu pai e minha mãe, eles vão morrer de fome. Como que você chega aí para desfazer esse mito? Essa é uma parte muito difícil. Porque, assim, nem sempre a gente consegue, né? E, às vezes, você deixar aquele vovô sem comer vai gerar um sofrimento tão grande na família que, em alguns casos, a gastrostomia você vai falar, olha, pode dar comida. E dependendo, assim, pode dar comida com algumas restrições. Se ele tem uma gastrostomia, você vai administrar comida pela gastrostomia. Se ele ainda consegue ingerir alguma coisa via oral... Tem que passar pela avaliação da fono, e se a fono vai falar, olha, dieta pastosa ele pode. Então, você vai deixar a família dar. Porque, assim, nem sempre é isso. Às vezes, tem algumas famílias que entendem. Por quê? Pacientes em fim de vida, pacientes com demência avançada. Existem diversos estudos que mostram que o paciente entra numa homeostase. E aí, ele realmente não sente fome e não sente sede. Então... O vovozinho, a vovó, eles não vão morrer porque eles estão com fome ou porque estão com sede. Então, assim, mas desconstruir isso é muito difícil. A gente é ensinado desde pequeno, tem que comer, tem que almoçar, café da manhã, almoço, jantar. Eu escuto isso no consultório da doutora, mas ela não quer mais jantar. Gente, mas deixa ver, ela quer comer um creme cracker com leite antes da... É uma convenção social o jantar. Isso. Sabe? Quando a gente dormia, sei lá, 5 horas da tarde, quando a gente matava o leão, comia o leão e acabou. Era o leão só, e o leão durava 30 dias. Então, assim, desfazer isso da cabeça... Sabe o que eu faço? Eu uso uma informação que eu vi em Largados e Pelados. Eu juro. Não morre de fome. Fica Largados e Pelados. 21 dias sem comer, um corpo sobrevive. Aí eu falo isso. Seu pai, sua mãe, sua avó, pode ficar 21... Seu filho. É porque eu tô sempre com velho, né? Você pode ficar 21 dias sem comer. Isso diminui um pouco, assim, muito, na verdade, a angústia desses familiares que estão com um vovozinho em casa ainda, sem estar no hospital numa intercorrência, que não comeu nada tem um dia. Tudo bem, porque vira um bando de recreador de festa infantil. Isso me enlouquece. Vamos, papai! Vamos comer, papai! Abre a boquinha, papai!
Cara, deixa o velho em paz. Ele não vai morrer de fome. E ao mesmo tempo que levam pro CTI, o paciente não tem 1 hora dentro do CTI, não fizeram nada, mas já passaram a sonda no velho. Chegou, tem que comer. Chegou, tem que comer. E foi o que você falou, é o profissional de saúde que tá chegando e passando a sonda no velho sem nem... Peraí, vamos ver aqui. Vamos ver a funcionalidade. Vamos ver o que tava acontecendo antes nessa casa. Será que ele tem que... Não dá. A gente é criado nisso, assim. A gente só é feliz comendo. Tá, sabe? Tem que comer o tempo todo. E como é que a gente vai fazer pra desfazer isso? Porque é muito difícil. Pra família, então, não dar comida é algo surreal. E foi o que você falou. Eu acho essa palavra que você falou maravilhosa. Homeostase. Tipo, ele não tá gastando a energia que você tá gastando, que tá aqui conversando comigo, balançando os braços que nem eu tô agora, andando de carro, subindo escada. Tá num leito, já com um corpo, essa máquina que é o corpo humano, gastando muito menos energia, porque já está numa fase final. Exatamente. E não precisa desse alimento todo. E aí eu fico imaginando que você deve falar isso 1000 vezes, né? Sim. 1003. E se mesmo assim a família falar, não dá, a gente não quer, respeita-se a vontade da família? Sim, em alguns casos sim. Quando a gente consegue ver que aquilo incomoda muito, causa muito sofrimento, nosso objetivo é minimizar e tirar sofrimento. Então, assim... Se aquilo é um sofrimento, deixa. Se aquilo causa muito sofrimento na família, então deixa. Porque a gente sabe que não vai ser aquilo que vai prolongar a vida. Mas assim, por exemplo, a gente deixa. Mas aí, se em algum momento o vovozinho tiver condições de alta, aí o que a gente tem que fazer? A gente tem que voltar a conversar. E aí, nesse momento, a gente tem que falar, olha, ele comeu aqui, mas ele vai para casa. Ele não pode ir para casa de sonda. Então, vamos ter uma nova conversa sobre isso. E aí, naquela primeira conversa, você já planta a sementinha. E aí, enquanto a internação ocorre, eles vão pensando. E aí, sempre que possível, você vai lá e dá uma alimentada naquela semente. Você molha mais um pouquinho aquela semente de... Olha, talvez isso não tenha mais muito benefício. Vamos pensar sobre isso, porque a gente quer que ele vá para casa, que ele fique com a família. Então, assim, não tem como ir para casa de sonda e tudo mais. Você já conseguiu dar alta para casa sem sonda e sem gastrostomia? Já. Você conseguiu um troféu. São uns dois, Já imaginou talvez. isso, velhinha? Você já Deve ser muito difícil. Muito difícil. Muita loucura. É uma família que entendeu mesmo, assim, ele está indo, deixa morrer em casa e não vai ser de fome. Mas é Só isso que eu ia perguntar, porque tem esses, né, que resolvem morrer em casa. Exatamente. Sim. E você não tá maltratando o velho não dando comida. E aí, fazer essa lavagem aí pra botar na cabeça que não tá maltratando... Uma dessas famílias foi a família que não queria mesmo. A família tinha... Porque, assim, eu trabalhava no hospital como paliativista e aí tinha o pessoal da rotina da clínica médica de manhã. E aí o pessoal da rotina de manhã construindo um conceito de fazer gastrostomia. E você desconstruindo à noite. Chegar velho e derrubar no castelo. E aí eu chegava à tarde e me falaram... Carol, tem uma conferência pra você, pra a paciente do leito tal, pra confecção de gastrostomia. Falei, tá bom. Só que assim, como eu não passava visita nos pacientes de manhã, eu só via os pacientes paliativos, eu não sabia quem era. Eu falei, tá bom. Aí eu sempre pego, leio o prontuário todo, entendo. Aí eu falei... Ai, tá bom. Aí eu liguei pro rotina e falei assim, então, vamos lá. Vamos conversar sobre isso? Não, porque a família se recusa, que não sei o que, não quer de jeito nenhum. Eu falei, desculpa, mas eu concordo com a família. Lógico. Eu acho que não faz sentido. Uma vovozinha que nem se mexe. Eles querem levar pra casa pra poder, pra poder ficar com ela os últimos dias, meses, semanas. Acho que nem meses, sabe? Tipo, semanas. Aí eu fui conversar, tipo, a conferência durou, sei lá, 20 minutos. Porque ela falou assim, doutora, eu não quero, porque eu não vou submeter minha mãe a um procedimento que pode matar ela no procedimento. E eu assim, né? Graças a Deus. E é isso, eu entendo que pra ela não vai ter benefício nenhum, até porque, assim, claramente minha mãe já não é mais a minha mãe. Na verdade, ela não é mais a minha mãe há pelo menos uns quase 10 anos. Então, pra mim não faz sentido. Eu falei, que bom, pra mim também não. Devia ter um negócio que a pessoa podia fazer um documento, né? Mas assim, tem. Não sei, mas isso devia ser mas uma coisa... Né? Tipo, se eu morrer, se eu for morrer, não quero ficar assim. Mas não tem diretiva antecipada? Tem. Mas ela serve? Serve. É isso. Só que assim, a diretiva, ela só pode ser feita quando o paciente está lúcido orientado.
Não adianta um vovozinho com Alzheimer fazer. Não, exatamente. Mas ele tinha que ser lúcido e orientado. Mas essa é a parte difícil da gente. Aí eu tô falando do meu lado. Eu, que fecho um diagnóstico de Alzheimer hoje, que leve, falar, então, quer dar uma escrevida no que você quer pra quando chegar a hora de você morrer? Não, amiga, não tinha Muito que ser de difícil, você. Aí ele ia cara. falar, Tem que oi? pintar, tem que Você tá tá dizendo louca? que eu vou morrer? Eu tô Exatamente. falando que tem que surgir da pessoa. Pois é, mas nós não falamos de morte. É isso que eu tô falando. Belinha, Então entraremos nesse é assunto. isso. A gente não quer. Olha só, você quer ver? Domingo, todo mundo comendo. Vamos supor, uma hora ótima de falar, né? Antigamente, Nossa. quando doação de Igual órgão era Eu assim. ia falar isso agora. Igual você fala, eu quero ser doador de órgão. Olha, Eu não gente, quero isso, aquilo. Eu Pronto. quero doar órgão, eu quero isso, eu quero aquilo, aquilo outro. Não, Deus me livre, bate na madeira, não podemos falar de Fala morte. de morte. Nossa, que absurdo. Parece que ninguém vai morrer, né? É isso, e sim. Não, todo é a mundo única mortal. certeza que nós temos. Gente, você quer? Não precisa de muito, não. Tava viajando com minha família agora em Búzios, aí todo mundo bebendo. Eu sentei e falei assim, gente, vocês acreditam que eu fiz um e-mail pra Joaquim e Bento? E eu fico mandando carta pra eles lerem depois. Eu acho que na hora que eu falei o depois, todo mundo imaginou quando o Carol morrer. Quando eu olho, tá minha mãe, minha irmã, minha outra irmã chorando. Eu falo, você tá morrendo? Aí eu falei, gente, por que vocês estão chorando? Marina, todo mundo chorando. A minha cunhada. Aí eu falei, gente, presta atenção. Tá bom, não precisa ser quando eu morrer, não. Quando eles estiverem mais velhos. Vocês podem dar. Eles não têm maturidade pra ler as cartas Quando agora. eles estiverem só lendo. Não dá. Não, porque a carta é pesada, eu tava botando meus sentimentos tudo pra fora ali, de culpa e tal. Não dá pra ler agora. Não precisa ser quando eu morrer. Pelo que hora você arranja isso pra você? Não, Essa não. hora. Eu deito. Você arranja essa hora? Ah, gente, é aquelas horas que a gente... Ai, Enquanto o sono não vem... sentada na privada. vou escrever aqui uma cartinha. Sério? Juro. Eu tô pensando em tudo que eu tenho que fazer além da privada. Não, aí eu escrevo. Mas olha como é que é pesado. Tinha que ter nada, tinha que ter pagar essa conta, tinha que ter não sei o que. Ah, me deu o mercado, Não, cara. mas a conta não. Não é assim também. Você é uma menina organizada. Eu sou organizada, não precisa. Não tô falando que eu sou desorganizada. Mas Clarice, nesse dia... Mesmo na organização. Nesse dia, Clarice falou assim, só de pensar já tô chorando. Eu falei, gente, eu não tô falando que eu vou morrer. Equilibrada emocionalmente. Todo mundo equilibrado. Eu falei, olha como a gente não pode. A gente não pode, a gente é proibido. A gente não pode falar de morte. Falar de morte aproxima, falar de morte chama. Tá chamando a morte falando de morte. E não é. A gente só tá deixando claro, olha, não quero que me entube se eu já estiver morrendo. Tem certeza que eu vou morrer? Não me entuba. Não quero gastrostomia. É isso. Me deixa morrer em casa. Bota uma musiquinha, bota um funk pra ouvir um cheirinho de café. Um pagode, bota um belo pra eu ouvir antes de eu morrer. Nossa, Gente, eu tô deixando imagina. escrito aqui. Maravilhoso. Ah, um Péricles. Eu quero. Você não quer, não? Mas Que sabia que eu música já você quer, fiz Belinha? isso? Esse negócio de pedir pra família fazer playlist. Pode botar Sandy Júnior, pagodinho, funkzinho, mas dos antigos, que esse até agora eu não gosto, não. Já liberei minha família pra fazer um churrasco no dia que eu morrer. Tanta gente maneira. Mas eu acho isso mesmo. Bota nesse. Eu não sei Conheço se eu uma vou ser galera muito cremada legal. ou enterrada. Bota Se eu ser cremada todo ou mundo ali. enterrada. Eu penso sobre isso. Tanto faz, tanto faz. Mas eu Eu fico... não sei se eu quero ficar em batata terra, não. Acho que eu não quero. Mas eu digo antes disso, antes do cremado Mas já enterrado. acabou Já você. morreu. Mas ele é só o corpo. Você mesmo, acabou. Então, mas aí pode jogar minha cinza num lugar legal. É uma opção. Filma, faz um rios. Mas tirando disso essa parte, que a gente é muito boba. Você já induziu... Induziu não, já orientou alguém a fazer uma diretiva antecipada? Já, algumas. Em qual situação? Fico pensando em qual. Porque eu no Alzheimer nunca consegui. Então, todas as que eu fiz foram de câncer. Ah, sim. Todas que eu isso fiz aí. foram de Na hora do câncer. diagnóstico? Não, porque todos os pacientes que eu peguei com câncer, nenhum tinha acabado de ser diagnosticado. Todos já tinham uma doença avançada. Já estavam fora de possibilidade de cura. Isso, exatamente. E aí você chega num contexto de, e aí, como que vai ser? Quando a coisa começar Exatamente. a apagar a chama. E aí para você chegar na diretiva, todo mundo já tem que ter um entendimento sobre a situação, né? Que estamos aqui, fulana de tal ou fulano de tal tem uma doença que não tem cura e essa doença vai avançar, né? Quanto tempo? Não sei. E essa é uma pergunta. Sim. Sempre. Eu acho que isso é coisa de filme, de novela, não é? Que fizeram a gente acreditar. Mas quanto tempo? E aí, você tem que falar a verdade, Tem regra, gente. gente. Não sei. Não sei. Não é tem como vergonha saber. você falar a verdade. Não sei. Não sei quanto tempo. Não, mas... E aí, o que Nunca na minha vida eu falei tempo. E assim, uma coisa legal que a gente faz é assim, não sei, porém, os pacientes que eu já tratei com Por esse experiência, tipo de doença, assim, no melhor contexto, eles sobrevivem cerca de, sei lá, meses a um ano. E no pior contexto, eles falecem em semanas.
Porque isso já começa a família a elaborar o luto. Pode ser semanas, meses ou anos. Pronto, Porque, falou tudo. porque assim, depende do estágio que a pessoa tá. Lógico. Porque assim, se a pessoa chega já muito consumida, com muitos sintomas, você já vê que tá ali Sofrendo. começando o fim de vida, aí você vai falar de dias a semanas. Se você vê que é uma pessoa que internou com alguma complicação, mas às vezes é uma complicação aguda. Às vezes é uma infecção urinária, uma pneumonia, entendeu? Alguma vai coisa melhorar, assim. às vezes, que você e pode não melhorar vai. e pode ir de alta pra casa. Então você pode falar de semanas, meses, dependendo até ano. Existem escalas prognósticas para quase tudo, né? Para Alzheimer, existe escala prognóstica para câncer. E aí, óbvio que você não vai se basear numa escala. Ele pontua 6 pontos, então ele tem 3 semanas. Não. Existe a escala para te ajudar, mas aí você tem que avaliar o paciente, né? Porque às vezes a escala dá um tempo de sobrevida razoável, só que você olha pro paciente e você fala. Não vai chegar. Não tem meses, não. Tem semanas. E aí, quando tá todo mundo entendendo, você fala sobre a diretiva. Porque quando você quer falar sobre não ir pro CTI, não entubar, não realizar hemodiálise, não reanimar, a pessoa tem que... Óbvio que o prontuário tem o seu valor, né? É o que nos respalda. Mas, em relação ao cuidado paliativo, tem a diretiva. Que aí é o paciente... Geralmente, eu dou uma cópia, né? Pro paciente, pra família. E falo, olha, leio tudo. E falo, esse é o documento. O documento mostra... Eles têm que escrever, né? Quais são os seus valores, os seus princípios, o que é importante, o que é qualidade de vida para ele. E aí tem a parte de falar o que não quer que faça. Não quero que faça mais antibiótico, não quero que faça hemodiálise, não quero que faça quimioterapia, não quero que entube, não quero que reanime. E aí tem uma listinha. E aí, esse documento ele vai ser usado quando o paciente não puder mais falar por ele mesmo. Não vai ser utilizado ali, preenchi agora, tá valendo a partir de agora. Não. Ele vai ser utilizado quando ele começar a perder a consciência, que é mais no fim de vida, né? E aí, ele nomeia uma pessoa para ser o tutor, né? E esse documento fica anexado no prontuário e ele tem valor legal pro CRM, pro CFM. Não precisa ir pra isso. cartório, nada disso. Não. O que tem no cartório é testamento vital. Ah, sim. É Qual a diferente. diferença? Testamento vital, você, eu, qualquer uma, a gente pode ir lá, escrever a próprio punho uma carta. Eu, sei lá, eu, Carolina, CPF tal. Se eu sofrer um acidente, eu não quero que faça isso. Aí você vai lá, reconhece, firma e tá, beleza. Tem valor? Tem valor. Só que assim, a família pode contestar. E o médico também, se for uma coisa que vai fazer uma distanase. Se for contra a vida da pessoa, você não precisa... Exatamente, exatamente. Eu tenho um professor que ele falou de um caso que tinha um paciente que fez um testamento vital nessas condições assim, o cara... Saiu da praia, tinha bebido umas goró. Vou ali. Depois de uma caipirinha. Isso. E aí ele foi e ele tinha botado que ele não queria ficar entubado por mais que 7 dias. Que se Mas ninguém passasse fica, avisa pra ele, pode ser que tá customizando. Mas aí pode ser até 14, né? Né? E aí ele botou que ele não queria ficar entubado por mais que 7 dias. E aí eu não lembro qual foi a intercorrência. Eu acho que ele fez um tamponamento cardíaco. E aí ficou internado e tudo mais. E aí tava batendo, sei lá, 5 dias de intubação. A equipe ficou desesperada. Porque falou, cara, a gente só tem 2 dias. E o cara tava, que tipo, loucura. melhorando. Ai, Ah, Jesus gente, não Cristo, existe, tá não doido, existe. E aí, assim, acabou que no final das contas, sei lá, acho que com 8 dias, eles conversaram com a família entendeu e tudo mais, e com 8 dias o cara foi estubado. E aí eles falaram, a família tipo, foi pra cima do paciente, ficou revoltadíssima. Como é que você faz um negócio desse? Tudo mais. Isso aí a pessoa tem que ser muito, né? Não dá, não dá. A gente não sabe como vai ser. É complicado. A gente não sabe, exatamente. E tem alguma história que te marcou sua, assim, pessoal, dessa sua trajetória, dessa jornada? Desse caminho árduo Esse que você vem caminho percorrendo que você por vontade escolheu. própria, não entendemos por quê. Mentira. Tem que ter alguém, né, amiga? Lembra? É exatamente. Lembra? Pois é, Tem que ter, uma Tem que ter pessoa alguém. Tem que iluminada ter. pra fazer esse tipo de Sim. Tem que ter. trabalho. Então, eu acho que a que mais me marcou é uma história recente de uma paciente no hospital aqui de Niterói, Hospital Municipal, que interna com 23 anos. Ah, não, puta, vai dar não. Falou de jovem, a gente... Ai, Jesus Cristo. Aí fala, Pior tenho que 2 criança. filhos, aí a gente Botar fica, umas puta 5 anos, merda. eu Não, morro. sem filhos. Sem filhos, pelo menos. Não, mas de qualquer Mas maneira assim, é horroroso. 23 anos, uma neoplasia de mama,
com metástase para coluna, fígado e pleura. Sempre, né? E aí ela interna com derrame pleural bilateral, assim. Água no pulmão. Água no pulmão. Quem não sabe, água Afogada, no pulmão. né? Afogada, assim, nos 2 pulmões, assim, tipo, até o talo. Não tinha pulmão, só tinha água. E aí drenou os 2 lados, de cada lado saiu, tipo, 2 litros na hora, botou o dreno, 2 litros. E aí tinha a chance de melhorar e tudo mais. Ela internou com uma funcionalidade ótima. 23 anos, né, gente? Lógico. Então tava em casa bem, andando, falando, fazendo as coisas dela. Falando, curtindo a vida Comendo. dela. Comendo tudo, ótima. E aí, só que assim, o que eu achei legal é porque me chamaram, ela internou, 20 minutos depois me ligaram. Que geralmente não é assim. Chamam você pra falar o gato subiu no telhado, né? Que é aquela Exatamente. coisa assim. O vai gato, você o dar gato já notícia tava ruim. muito no telhado, porém, alguém foi iluminado e falou assim, acho que vou chamar a Carol pra conversar com ela. E aí eu cheguei, estavam drenando o tórax dela ainda, pra você ver. Foi assim, foi muito imediato. E aí eu esperei terminarem lá, fui conversar com ela, eu falei, e aí, mas como é que foi que descobriu? E assim, e foi uma sucessão de coisas absurdas, que ela falou assim, eu falei, mas você não sentiu nenhum nódulo no peito? Você nunca ouviu, você não ia na ginecologista? Ela, não, eu ia. E aí eu tinha perdido um neném. E eu fui no posto, e porque eu tava com um nódulo no peito, e aí falaram que aquele nódulo era o leite que tinha ficado empedrado. Falei, tá. E aí? Aí pediram pra eu esperar, mas sei lá, não sei quantos meses, e voltar pra ver se ia melhorar. Falei, você voltou? Voltei. Só que aí, Carol, quando eu voltei, eu já achei estranho porque o meu mamilo tava invertido. Aí eu falei, Aí lá, aí me encaminharam pra fazer exame e tudo mais. Uma semana depois eu acordei sem andar. Aí eu falei, e aí? Aí eu fui na emergência e descobriu que era uma metástase na coluna lombar. E aí ela tinha ficado paraplégica, assim. E aí, até que assim, ela deu sorte, porque ela conseguiu o tratamento rápido, fez a radioterapia e ela voltou a andar. Regrediu, e aí voltou a andar, beleza, seguiu o acompanhamento. Primeira sessão fez, acho que se não me engano, 28 sessões de radioterapia, porque radioterapia é muita coisa. Radioterapia você faz de segunda a sexta, né? Então, assim, são muitas sessões, acho que no mínimo 10. E aí, depende do caso, né? E ela fez a radioterapia, voltou a andar e tudo mais. E aí foi fazer a quimioterapia. Primeira sessão de quimioterapia do primeiro ciclo, ela faz uma neutropenia febril. Nossa, aí começa a degringolar. E aí interna. Complicação de química, a pessoa fica com uma infecção, fica tomando antibiótico e tal. As células de defesa Que aí as células de defesa Isso. quase vão a zero e a pessoa fica suscetível a qualquer tipo de infecção. E ela fez a neutropenia febril, foi pro hospital, fez antibiótico, ok. Foi pra segunda, fez esse ciclo, ela conseguiu fazer. E aí tava pra fazer o terceiro, que aí seria quando ela descobriu essa metástase pleural. E aí ela interna com esse derrame pleural. E aí eu comecei a conversar com ela e tudo mais. Olha, aquela história de vamos conversar a verdade, sempre a verdade e tudo mais. Você sempre, o tempo que você tiver aqui no hospital, eu vou ser sua referência. Se você achar que alguém não tá te contando alguma coisa, me chama. Me chama que a gente vem conversar. Beleza, drenou e a programação, ela fazia uma pleurodese. Não sei quem não sabe, pleurodese, quando você pega... A pleura é uma camada que envolve o pulmão, e a pleurodese você coloca uma cola, né? E a pleura, ela cola no pulmão. E aí você evita que fique refazendo esses derrames, enchendo o pulmão de água. Drenou, fez a pleurodese, e aí no dia que ela ia tirar o dreno, eu entrei no quarto, tá passando visita no final de semana. Entrei no quarto, tava ela. Aí eu... Refez. Pronto. Falei, vamos fazer um raio-x pra ver? Aí refez o derrame da esquerda. Tirou o dreno da direita, drenou a esquerda, drenou assim. De cara também horrores, tipo 1 litro. E aí, quando eu olhei ali aquela primeira intercorrência, eu falei, E o tempo todo a gente iniciando, falando, não, acho que tem como ir pra casa sim. Porque aparentemente era uma paciente que tava estável, né? Era uma intercorrência aguda e que poderia se resolver e ela ir pra casa. Só que ali, naquele momento, sabe aquele feeling que a gente tem, sabe? De que não vai dar certo. E aí, beleza.
Ela foi, drenou de novo, fez a pleurodese de novo. E aí, no outro final de semana, quando foi tirar o dreno, aí ela já não tava legal. Já tinha caído muito funcionalidade, não tava mais comendo. Aí eu falei, ela tá em fim de vida. Aí eu fui, chamei... Quem acompanhando ela? Eu... Não, familiar? Algum? Familiar. Ela tem 3 irmãs e a mãe. E aí, os familiares sempre presentes e sempre me procuravam, qualquer coisa. Eles me catavam no corredor lá. Doutor, vem cá, dá uma olhada. E aí, eu todo dia lá conversava com ela, conversava muito com ela. E aí, elas me pararam no corredor e falaram assim... Quando eu ia entrar, ela falou assim... Ela não tá legal, não. Eu falei, por quê? Ela falou assim... Porque ela tá falando... Hoje ela acordou, ela tá falando que ela vai morrer. E ela começou a se despedir de todo mundo. Isso aí. Isso é muito bizarro, né? É isso aí. Cara. Aí eu falei, não acredito. Falei, tá bom. Aí entrei... Oi, bom dia. E aí, como estamos? Porque eu sempre entrava na animação, né? E aí, eu examinando ela, não sei o quê. Eu falei, você tá com uma carinha. O que houve? Você tá chateada hoje? Não dormiu bem? Comida tá ruim? Aí ela falou, não. Ela, Carol, eu tô morrendo. Eu falei, como assim? Isso é uma pergunta que sempre me ensinaram na pós. Quando você quer entender melhor... É que nem quando a família fala assim, doutora, eu já sei de tudo. Mas às vezes não sabe de tudo. Essa pergunta, como assim, ela vale... Checando a compreensão, né? Que é muito importante. Vale muitos momentos. Eu falei, como assim? Ela, não, eu tô morrendo. Eu tô sentindo que eu tô morrendo e eu tô muito em paz. Quando ela falou isso, eu falei assim, ela tá morrendo mesmo. Isso aí. Tá morrendo mesmo. Isso foi num sábado ou domingo. E aí começou a ficar com muita falta de ar. Gente, eu tô com dripe de morfina. Na segunda-feira eu cheguei no hospital, ela já estava muito mais cansada e muito mais sonolenta. Que são sinais mais de processo ativo de morte, assim. Essa sonolência, então, é muito de processo ativo de morte. E ela acordava, falava comigo, fechava o olho. E aí, na hora que eu tava saindo do quarto no final do dia, todo dia eu sempre dava um beijo na testa dela. E nesse dia eu saí saindo. Aí ela, ei, você não vai me dar meu beijo? Jesus. Aí eu falei assim, nossa, desculpa, esqueci, não sei o quê. Tipo, a gente já agitada, né? E aí eu voltei, aí ela falou assim, até porque é o último beijo que você vai me dar. Meu Deus do céu. Sabia mesmo, né? Aí eu falei assim, por que você tá falando isso? Falei, amanhã eu tô aqui. Aí ela, Mas eu não vou estar. não, é o último beijo que você vai me dar. E aí, naquele dia, quando eu cheguei em casa, eu recebi uma ligação me oferecendo uma vaga para trabalhar em um hospital no Rio. E aí, e é uma pessoa que é super referência em cuidados paliativos. E ela falou assim, você pode vir aqui no hospital amanhã à tarde? Aí eu falei assim, posso. Aí eu troquei a minha rotina. Não fui naquele dia no hospital à tarde. E aí a menina que tinha me cobrido, e ela ficava me ligando o dia inteiro, porque ela, tadinha. Gente, pessoas que não entendem de cuidados paliativos, as pessoas se desesperam, né? E ela me ligava, Carol, ela tá muito cansada, o que eu faço? Eu falei, quanto que tá a morfina? Faz isso, faz aquilo, não sei o quê. Tira o oxímetro, tira o negócio da pressão, só deixa o batimento cardíaco, só isso que importa. Não, aí a irmã me ligando, chorando, Carol, ela tá morrendo, não sei o quê. Eu falei, ela tá morrendo. Ela tá morrendo. Chama todo mundo pra se despedir, pra vocês falarem o quanto vocês amam ela, porque ela tá morrendo. E ela morreu naquela noite, de terça pra quarta. E aí, assim, o mais bizarro de tudo, pra você ver como que a conexão é uma parada surreal, inexplicável. Ela morreu, era umas 3 horas da manhã. Quando foi umas 3h20, eu tava sonhando com ela me chamando, que ela chamava Carol. Ela tinha uma voz meio fanha. Ela falava Carol, e ela dava umas gargalhadas. Carol, rindo. Eu acordei com a gargalhada dela e peguei meu celular. Na hora que eu peguei, tinha 20 minutos que a irmã dela tinha me mandado mensagem falando que ela tinha morrido. Bizarro demais. Mas é isso, mas eu acho que médico é assim, gente. Eu tenho Sinistro. histórias dessas quando eu trabalhava no CTI, bravas. De paciente morrendo? Dessas coisas assim, de não conseguir dormir no meu horário, não conseguir dormir no meu horário, uma angústia, uma coisa estranha, não sei o quê. Aí, sei lá, quando eu consegui dar aquela relaxada, alguém me entrou no quarto e falou, preciso de ajuda. Uma paciente que estava na ventilação não invasiva, tinha vomitado dentro da máscara, estava broncoaspirando, parando, e eu fiquei sentindo aquele negócio como se estivesse, sabe? Em você, né? Em mim. Eu não conseguia dormir no meu horário, não conseguia dormir, angústia.
mal-estar, sabe aquele negócio? E aí a pessoa já era paciente do plantão, era uma paciente que não era jovem. Enfim, e aí era isso. Esses sinais a gente recebe, sabe? É umas coisas. Meu pai fala isso, meu pai é cirurgião, ele fala isso. Que recebe. Sempre aqui do lado. E ficar com a consciência atenta, de ouvir mesmo, né? De captar o sinal. Porque a gente é tão desconectado da realidade que a gente vai deixando passar. E às vezes tem umas coisas que você sente e fala, tem uma coisinha ali, né? Mas você estava falando desse caso e você vê como que cuidados paliativos é bonito. A radioterapia para diminuir a metástase da coluna já foi um cuidado paliativo, né? Sim. A gente fica achando que assim, é só naquele final. Tem muita gente que, por ignorância, acha que é hospital querendo economizar dinheiro. Vocês não vão fazer nada porque vocês querem mais aquela morra mesmo. Pra vocês não terem que gastar dinheiro aqui. E, na verdade, não é sobre isso, né? Cumpriu o objetivo, que é proteger uma pessoa que estava tetraplégica, paraplégica, né? Foi só na coluna lombar, né? Foi. Volta a andar. Isso é cuidado paliativo. Nenhum momento aquela radioterapia queria curar o câncer primário dela. Era só dar qualidade de vida. Era proteger e dar qualidade de vida, diminuir sofrimento. Então, isso é cuidado paliativo. E aí, se estende pro depois, que foi o que você falou. Ela já foi entubada. Ela estava ali com a morfina, com a família em volta. Você poder chamar essa família para aquele momento. Dar a chance das pessoas se desculparem, né? De pedir perdão, de aceitar o perdão dos outros. E ela tinha até uma irmã que elas viviam brigando, que elas eram meio afastadas. Que assim, que nos últimos dias era a irmã que mais estava lá. É isso aí. E a irmã que mais estava, que ficava ali, e aí ficava alisando ela, aí cuidava, não sei o quê. Aí, quer água de coco, quer não sei o quê. Porque no final ela queria beber muita água de coco. Porque eu acho que era a única coisa que tava descendo. Né? E vocês deixavam de boa. Vamos beber uma água. Deixávamos. É isso, né? A gente... Eu acho que romantizar o cuidados paliativos também é um caminho que a gente pode adotar, que também não é legal, porque é sofrido. É sofrido para vocês que estão na linha de frente. É sofrido pra caramba para esse familiar que vai ouvir essa notícia de tá morrendo. Porque o cuidado... É isso, tá morrendo, né? Não, e é uma angústia para ele, né? E pro paciente delta também. T, né? De... Ai, meu Deus, quantos dias, quanto tempo, quantas horas, quando que... Eu vou receber essa notícia, Isso é muito angustiante. Essa né? coisa do telefone, se você tá com o paciente internado e você fora, que horas que vão me ligar para dizer que morreu, né? Pois é. Então, isso é muito angustiante, então não tem nada de romantizar, realmente é bizarro, é dispendioso. Para vocês, é uma luta bizarra, é 1 leão por dia, né? Com o hospital cheio de protocolos, é isso aí. A gente quer dar água de coco. Não, mas não pode. Né? Porque eu imagino que vocês enfrentam isso. Você falou do paciente do Mineirinho, né? Sim, é isso. Não tem refrigerante no hospital. Não, mas a gente vai dar o Mineirinho porque o cara tá pedindo Mineirinho e ele tá morrendo. E a gente vai dar o Mineirinho. A gente teve um paciente nesse mesmo hospital que era um câncer gástrico que tava com uma sonda e ele arrancou a sonda e aí não conseguiram passar a sonda por endoscopia. E aí já era um paciente super consumido que não ia fazer cirurgia, não ia fazer nada. E ele cismou. Primeiro ele queria comer biscoito de polvilho. Aí eu falei... Seu fulano, biscoito de polvilho não rola. Porque mesmo se a gente amassar ele vai virar uma pasta e não vai descer. Aí ele, tá bom, doutor, então eu quero uma Fanta laranja. Fanta laranja? Tá bom. Eu não consegui encontrar a Fanta laranja de jeito nenhum. É mesmo? Falei, gente, não tem mais Fanta laranja no mundo. E aí eu pedi pra secretária, a secretária foi lá, uns 3 postos de gasolina. No 4º posto de gasolina, ela levou. Levou Fanta laranja, ele bebeu um golinho. Só que ele ficou tão feliz, mas tão feliz. E aí, cada dia ele queria fazer um pedido diferente. Eu falei, calma aí. Agora eu vou... Calma a gente tá aqui tentando de ajudar, mas não é fada, não. Tava achando que era o gênio da lâmpada. Pois é. Eu falei, calma. E, Carol, você já pensou em desistir disso, dessa especialidade? Já aconteceu alguma coisa que bateu? Você falou assim, não dá, não é pra mim, então, não vai rolar. Desistir não, mas assim... Mas acho que nos 2 primeiros meses que eu comecei a atender, isso me bateu muito forte, assim, Porque, assim, é isso, a gente acumula, né? A gente absorve, né? Absorve e aquilo vai absorvendo. Então, o início foi muito pesado pra mim. O início foi muito pesado e de ser doloroso. De eu chegar em casa, assim, com cansaço, tipo... Muito matou um leão, né? E aí você chega em casa com 3 crianças. Oh, delícia! Né? Meu futuro. Próximo. Tá chegando sua vez. Respira fundo e fala, tá ótimo. Mas você acha que o que cansa mais? É esse dia a dia da comunicação de notícia difícil, de estar lidando com morte, ou não conseguir colocar em prática o que você aprendeu na tua formação? Cara, eu acho que é os 2. Porque, assim, os 2 pesam. Os 2 pesam. Os 2 pesam muito esse lado de
você comunicar uma notícia muito ruim, né? E aí você trazer aquela energia pesada. Aquela dorzinha pra você, que é isso, é uma menina de 23 anos com um câncer que não tem cura. Exatamente. E você tem que falar pra essa família que vai morrer. E aí, e pesa também o lado de você ter que explicar pra equipe, né? Às vezes até o médico. E aí entra aquela parte do oncologista, que o oncologista segue querendo fazer as quimioterapias e as radioterapias. E aí você fala, amigo, não dá mais. É quase que uma outra doença, né? É, assim, não dá mais. Ela tá morrendo. Você vai fazer quimioterapia pra quê? Você deixa ela. Às vezes tem mais chance de ir pra casa e ficar 10 dias em casa. Que mal, após químio, né? E aí, pô, e aí se faz quimioterapia e o cara sobrevive um dia. É. Então, assim, é muito difícil, assim. E nesses casos, eu tive muito que acolher a equipe. De ter pacientes de óbito e depois disso chamar a equipe e falar, gente, vamos conversar? É isso aí. Vamos alinhar, né? Vamos conversar assim. Como é que tá pra vocês? Tá difícil, né? Porque, pra mim tá muito difícil. Ó, esse paciente, me deu muito, eu fui embora mal. Como é que vocês ficaram? Porque, assim, a psicologia ajuda muito nisso. Só que, cara, a psicologia tá ali com milhões de outras coisas pra fazer. Então, nem sempre eles têm esse tempo. O mundo ideal é a gente ter uma equipe de psicologia que consiga fazer isso, né? Mas a nossa realidade não dá. Então, assim, às vezes é um médico que chega, chama a equipe. E como eu sempre tive uma conexão muito boa com a equipe de enfermagem, então eu sempre fiz isso. Sempre quando eu vi que tinha algum óbito que a galera ficava meio... Tipo, sempre tinha um outro que ficava meio choroso e tal... E aí eu falava... Aí chegava no próximo ponto, eu falava... Pô, vamos sentar aqui 10 minutinhos? Vamos conversar? E aí existem vários trabalhos, tipo, cuidando de quem cuida. Sim. Sobre isso, né? De equipe que acaba entrando em depressão. Tem síndrome do pânico, crise de ansiedade, pós-óbitos, pós-tratarem de certos pacientes. A gente se vê naquela pessoa, né? É difícil. Eu me lembro, há um tempo atrás, faz bastante tempo, uma médica que internou no hospital que eu dou parecer e também um câncer de útero dela foi de colo de útero com metástase e tal. E assim, era a minha idade. Eu olhava aquele prontuário, sabe? Cara, mulher tem a minha idade, podia ser eu. E aí você, né? Deixa eu fazer meu preventivo aqui, deixa eu ir no médico aqui, fui. E não foi só comigo, não. A equipe inteira foi tomada por aquilo, deixa eu ver, porque era uma coisa assim. O preventivo dela do ano anterior tava normal, sabe? E de repente a mulher interna com um câncer metastático. Então, assim, pelo amor de Deus, vamos olhar pra isso. Não tem como você não se espelhar. Nós, né, ser humano, você vai o tempo inteiro se olhar naquilo. Vai sofrer junto. O negócio é ter essa consciência de quando que esse sofrimento tá começando a te paralisar. Sim. A você não trabalhar direito porque tá sofrendo demais. A ter a tomada de decisão nebulosa porque tá envolvido demais emocionalmente, né? Eu acho que aí é que é o pontinho que merece atenção. Exatamente. E aí, essa pessoa tu tem que chegar, chamar no canto, chamar aqui da psicologia. Ó, conversa com essa pessoa, dá uma atenção especial, porque não tá legal, não. Eu tenho uma enfermeira que ela vai saber que é ela. E assim, ela é aquela pessoa que ela sempre chorava, sempre. E ela me olhava e ela via, ai, Carol, tem que falava. Falei, cara, olha só, será que você quer realmente continuar trabalhando aqui? Porque eu vejo que isso tá te fazendo muito mal. Às vezes não é. Eu falei, cara, às vezes... Porque assim, era um hospital que era um hospital de Covid que virou um hospital oncológico. Então, assim, era uma desgraça que virou outra desgraça. Então, assim, ela falou, cara, assim, o Covid eu aguentava. E agora não. Talvez tenha sido essa sequência aí, né? Sem nenhum intervalinho pra respirar. Desgaste, né? Muito desgaste emocional. Porque o Covid já, né? também foi uma galera que ficou ali bem... Muita gente ficou bem muito mexida. Porque eu tinha um ano que eu tinha saído do CTI e eu só pensava nos nossos amigos dentro... Você passou por isso. Dentro do CTI, eu falava, gente, como é que fulano deve estar, como é que ciclano deve estar, como é que... Gente, eu tenho a mesma condição de eu passar por aquilo ali, sabe? Sim. É lógico, quando a pessoa tá dentro, né? Já tá. A força da onde não estiver, deu nem tempo de pensar, né? Quando viu, já tava nadando na maré. Já tava na situação, né? E o Covid foi assim, a Manu, minha filha do meio, ela nasceu dia 31 de março, que foi o início, né, do Covid. A ela nasceu, era pra nascer um pouquinho depois, mas eu liguei pro meu obstetra e falei assim, vamos fazer o parto da Manu?
Porque eu acho porque começou dia 17, uma coisa assim. Foi. E aí, acho que foi uma semana depois desse início de abril que fechou tudo, né? Eu liguei pra ele e falei assim, cara, eu acho que esse negócio vai dar muita merda. Vamos fazer o parto da Manu? Já tava com 38 semanas e muito, sabe? Aí ele falou, pô, Carol, sei que eu falei, Eu falei, cara... já Você sentiu... vai. Mas você trabalhava em CTI? Trabalhava. E aí tava... mas tava de licença já. Não, na verdade, eu entrei de licença, foi assim, 15 dias antes. Mas você chegou a pegar o seu Covid no CTI, né? Peguei, porque aí voltou. Aí eu tive ela, licença maternidade, isso aqui, voltei. Quando eu voltei, Teve acho a segunda onda, não foi? Isso que eu ia falar, tava começando a Delta, que foi horroroso. Foi, tipo, sei lá, menos de 2 meses trabalhando, aí eu peguei Covid. Eu peguei, lá em casa, só eu que peguei. E assim, eu fiquei muito mal, muito mal. Fui pro CTI, Caraca! VNI, tudo mais, não sei o quê. E aí eu lembro, tipo, uma cena muito bizarra. Com um filho pequeno, em casa. Uma filha de 9 meses. Muito bom esse cenário. Foi maravilhoso. Uma cabeça bem tranquilona. Ótimo, foi ótimo. E aí eu lembro que, tipo, eu no carro, chegando no hospital, e aí eu olhei pras crianças, tipo, eu de máscara, olhei pras crianças assim, e aí falei assim pro pai delas, falei assim, olha, se eu morrer, você cuida deles, né? Ele surtou, ele falou assim, olha só, você não me invente de morrer. Você tá ouvindo o que eu tô falando? Quando te chamarem, você não vai. Você não me invente de morrer. Você dá o seu jeito, você vai voltar pra casa. E eu... Diária absurda. Ai, gente. E eu não conseguia. Imagina o desespero, meu Deus do céu. Horrível. E o Enzo, meu mais velho, era pequenininho. O Enzo me olhava assim, tipo... O que tá acontecendo, Aí deu tudo certo, né? Deu tudo certo. Tô aqui, conversando sobre cuidados paliativos. Tá acabando, mas o nosso tempo tá acabando. Eu queria que a Carol desse um recado do final, né? Deixa eu só fazer uma pergunta antes. Tá, tudo bem, vai. Alguma vez já te pediram no hospital, assim, te aliciaram pra fazer eutanásia, pra você acelerar o processo de morte? Então... Mesmo no Brasil sendo proibido, que fique claro. É proibido, tá, gente? Eu tenho um paciente que faleceu tem umas 2 semanas, que ele tava em franco sofrimento, assim. Que a neoplasia de pâncreas é a pior de todas. É a pior de todas. Muito emagrecido e o primeiro atendimento era muito soluço, que é um sintoma muito comum de fim de vida. Muito soluço, a gente controlou o soluço e aí ele começou a vomitar pra sempre. Vomitar. E aí ele falou assim pra mim um dia, ele falou assim, doutora Carol, eu entendo tudo que a senhora tá fazendo por mim. Inclusive, eu já falei pra todo mundo aqui que só quem pode mexer em mim é você. Você que manda em mim. Eu falei, eu não mando em ninguém, mando meus filhos só. Ele falou assim, só você que pode ajustar minhas medicações, porque quando as pessoas mudam, tudo fica ruim. Você muda, eu melhoro. Só que os vômitos dele não melhoravam de jeito nenhum. Ele já tava, sei lá, com umas 4 medicações diferentes e não melhorava. Ele falou assim, posso te perguntar uma coisa? Eu falei, pode. Ele, será que você poderia me fazer morrer? Aí eu olhei pra cara dele e falei, você tá sofrendo muito, né? Ele, doutor, eu não aguento mais. Eu falei, mas então, deixa eu te falar uma coisa. Eu não posso fazer você morrer, mas eu posso fazer mais medicações. A gente vai fazer de tudo para controlar os seus sintomas. E existe uma coisa chamada sedação paliativa, que a gente pode usá-la se a gente esgotar todas as opções de remédios. A gente fez tudo, não melhorou, a gente pode colocar para dormir. E aí, as coisas vão seguir de forma natural. A hora que você tiver que morrer, você vai morrer sem adiantar nada. Ele, então tá bom, você pode escrever naquele lugar que vocês escrevem que se não controlar eu quero isso? Eu falei, posso, claro. E acabou que ele mudou pro outro. Eu trabalho num complexo hospitalar, que aí tem um hospital de retaguarda. Acabou que ele foi pra enfermaria do hospital de retaguarda. Não precisou de sedação paliativa, porque a gente conseguiu controlar os sintomas. E ele morreu, assim, bem. E aí, assim, o mais legal de tudo, que é o que eu falo pra todo mundo, assim, o cuidado paliativo é muito sofrido. É sofrido pra todo mundo. O paciente, pra família, pra equipe. Mas, assim, a assistente social falou assim pra mim, Carol, eu nunca vi uma família tão tranquila com o óbito. Aí eu falei, mas por quê? Ela falou assim, cara, eles estavam tão orientados, eles sabiam tanto daquela condição e tudo mais, que pra eles, assim, aconteceu o natural. Que era ele morrer, eles já sabiam que isso ia acontecer. Mas como eles viram ele morrer tranquilo, sem sintoma e tudo mais, então pra eles foi
Tranquilo. E aí você vê que você conseguiu cumprir o teu papel, né? Do cuidado paliativo, que é esse, de proteger. Você protegeu esse homem que desejou morrer e você não pode fazer, porque a gente sabe que aqui no Brasil não pode, e outros países já pode, mas aqui não. Espero que nunca possa. Mas Também. que... mas que você conseguiu... Não falar o meu... Não querendo já botar sendo minha falando opinião, claro. Mas você viu que na verdade, precisava do alívio do sofrimento. Ele só... Sim. A frase, eu quero morrer, tô sofrendo pra Tô caceta. sofrendo muito, me E ajuda. você entendeu essa informação, e então a gente vai fazer de tudo pra aliviar seu sofrimento. E conseguiram? Sim. E ainda tinha uma outra medida pra depois, mas não vai ser a gente te matar, né? Que é Exatamente. isso. O final é esse, mas não vai ser a gente. Até porque matar é diferente de deixar morrer. Exatamente. Isso aí eu acho que é o primordial pra gente entender nessa história toda de eutanásia, distanásia e cuidados paliativos, que é essa diferença de deixar a pessoa, o ciclo da vida dela acabar, porque está acabando mesmo, e não tem nada que você possa fazer que vá mudar esse desfecho, do que acelerar o desfecho. Né? Sim, são coisas bem diferentes. Bem diferentes. E você está fazendo lindamente seu trabalho. Obrigada. Felicidade de conhecer, receber você aqui. Quer deixar um recado? Quer deixar um recadinho? Então, eu queria, assim, é muito importante para as pessoas conhecerem cuidados paliativos, porque é uma coisa, parece que é muito místico ainda, né? Tipo, cuidados paliativos. E as pessoas ainda têm muito preconceito com isso. E, assim, cuidado paliativo é isso. Não é uma coisa ruim. Não significa que o paciente está em cuidado paliativo, que o paciente está morrendo. É isso, é você dar qualidade de vida, é você poder proporcionar um tempo, né, de vida para poder, enquanto a pessoa tiver vida, ela poder viver. Isso é muito importante. E viver bem. Sem sintomas físicos, sem sofrimento emocional, sem sofrimento espiritual, que isso também é muito importante. E é isso, assim, as pessoas buscarem e começarem a abrir um pouquinho a cabeça em relação a isso. Poderem viver de uma forma boa e sem cometer absurdos. Isso aí. Viver bem até o fim, né? Vamos falar dos Exatamente. nossos patrocinadores? Presentinho pra ela, tá perto de você. Você consegue dar? Olha, isso aqui, Carol, nossa Se prepara. Senhora. É flor de cerejeira, ela fez um cookies pra você. Com um cafezinho, isso aí, ó. Nossa, Supinho. muito gostoso. pra- esconder das crianças, gente. Nossa, aqui... Que Belinha já comeu antes. Não comi, não comi. E a gente, como sempre, com o MB Casa arrumando esse cenário lindo. Hoje a gente tá super, zen, com pessoas fazendo yoga, mulheres. Maravilhoso. Olha De que cores lindo. claras. E, cara, super combinou. verdade. Julinha arrasa. Ela vai lá e Demais, escolhe né? tudo maravilhoso. Deixa eu ver. É esse aqui, ó. Não, para, Carol. O quê? Mãe, eu vou te dar esse lá pra casa de Búzios. Na casa de Búzios. Que esse tá uma coisa, parece uma rede de pesca, uma coisa marítima. MB Casa, vou aí usar o cupom. Podcast 10. Usa o cupom. Gostei. Fala do Assina o Sininho você hoje. E por favor... Assina o se sininho. Se inscreva no nosso canal. A gente, toda vez que eu falo isso, é o nome da minha filha, cara. É. Que ela fala, se inscreva no nosso canal. Ela já te viu? Você já mostrou pra ela você Ela vê falando? sempre. Porque eles ficam orgulhosos. Vê sempre. Da mãe youtuber. E se inscreva e aperte o sininho pra poder... Deu dar like. Isso, Carol! like. Viu? Quem tem isso filhos, aí. né? Sabe Deu muito bem like, como é Espero que a gente é. ter passado informações Com certeza, foi maravilhoso. valiosas pra vocês. Maravilhoso. Muito bom, Muito obrigada. Beijo. Até o próximo. Beijo.